Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turma, vamos lá, vamos para a nossa conclusão aqui de simetria, a última aula aqui falando sobre simetria. E vamos começar. Meu nome é Marco Charleson e vamos para mais uma aula aqui. Simetria no círculo. Nós já vimos algumas figuras geométricas que têm a simetria, agora a gente vai para o círculo, para saber um pouco mais sobre a simetria nessa figura geométrica. Dentre as figuras planas, não são apenas os polígonos que possuem eixo de simetria. O círculo, assim como a circunferência, também possuem eixo de simetria. Então, pessoal, o círculo, que ele estava falando, quando a gente fala de círculo, é essa figura aqui, que está nesse desenho. O círculo é a figura e compreende toda a parte de dentro. Já a circunferência é só a borda, é só a linha, tá? É uma linha curva, simples e fechada, certo? Então, tem essas duas diferenças entre o círculo e a circunferência. A circunferência é como se fosse a borda da pizza e o círculo é a pizza em si. Também possui eixo de simetria. Observe isso no experimento realizado por Bruna, Heitor e Fábio. Então, este menino aqui, tá mexendo, tá tentando encontrar um eixo de simetria. Logo, ele encontrou um eixo de simetria no círculo. Ele diz, veja, o círculo tem um eixo de simetria. Já a garota, ela diz, acho que tem mais de um. Tá? Acho que tem mais. Então, ela encontrou outro eixo de simetria, passando uma linha, tá, perpendicular a que já estava aqui. Ela disse, como eu pensei, há outro eixo de simetria. Ela dobrou e houve outro eixo de simetria. Será que tem mais? Vamos verificar. Então, eu acho que pode ter ainda mais. E ele pegou e encontrou mais um eixo de simetria. Não falei? Então, todos eles encontraram a partir de que dobraram a figura. Quando a gente dobra, espelha ela e fecha uma em cima da outra, certo? Uma parte exatamente fecha em cima da outra, a gente diz que aquela linha imaginária por onde elas foram fechadas, por onde a figura foi fechada, é o eixo de simetria. Aqui, ó, ela pega, tem esse eixo que já foi destacado pelo menino anterior, ela pega, dobra novamente o círculo e obtém mais um eixo de simetria. E o outro garoto também faz o mesmo. E ainda eu posso encontrar outros eixos de simetria? Sim. Tá? Posso encontrar mais. Quantos eixos de simetria eu vou ter no círculo? Bom, um pedaço de papel circular que Bruno, Heitor e Fábio usaram no experimento, vemos que o eixo de simetria do círculo é formado por uma reta que passa pelo centro do círculo, qualquer que seja a inclinação dessa reta. Então vamos ver aqui, ó. Qualquer que seja a inclinação, ou seja, eu vou girando a reta, sempre passando pelo centro do círculo e obtenho infinitos eixos de simetria. Tá? Então, o círculo tem infinitos eixos de simetria. Além do círculo, vamos pensar também em partes do círculo, como é o caso do semicírculo. O semicírculo eu falo na metade do círculo, certo? O círculo ele tem infinitos e o semicírculo? Veja que nesse caso teremos apenas um eixo de simetria, que é esse eixo aqui. Apenas esse, quando eu dobro essa parte para essa aqui, ela vai encaixar corretamente, ela vai se espelhar. Então, apenas esse é um eixo de simetria. Eu não consigo mais nenhum eixo de simetria. Apenas esse aqui, passando pelo centro e perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus aqui, é que vai ser o meu eixo de simetria do semicírculo. Então, o círculo tem infinitos eixos de simetria, já o semicírculo, apenas um. Simetria do alfabeto e números. A gente vai ver agora a simetria em alfabeto, no alfabeto e nos números. Ricardo percebeu uma curiosidade quando observou a hora em um relógio. Olha aqui a hora, são 13h31.
Olha, pai, que horário curioso. Então o pai responde: sim, é um palíndromo, ou capicua, mais ou menos como ocorre com certas palavras, como osso. Então a gente percebe aqui que não há simetria como estávamos, como estudamos na aula anterior e anteriormente sobre o círculo. Aqui, esse será uma simetria especial, que é chamada de palíndromo ou capicua, no qual, vamos aqui, de fato, a palavra osso, comentada pelo pai de Ricardo, tem como característica a sequência de letras ser a mesma tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. De maneira geral, dizemos que um palíndromo, então, aqui tem o conceito de palíndromo, tem a explicação do que é um palíndromo, é uma frase, palavra ou outra sequência de unidades, como algarismos, que se mantém quando lida de trás para frente. Então, aqui ele não vai ser aquele caso simétrico em que a gente gira, vira e dobra, e vai ficar um exatamente em cima da outra, mas quando a gente lê de trás para frente, da frente para trás, vai dar a mesma palavra. Isso a gente também vai desprezar, geralmente, espaços e sinais. Então, espaços e sinais numa frase não vão precisar ser rigorosamente seguidos, de frente para trás, de trás para frente. A gente pode desprezar, pode ignorar. Por exemplo, aqui, ó, o galo no lago. Aqui eu desprezo esse que ele está junto. O galo no lago. Ana, de trás para frente, Ana, radar, de trás para frente, radar. A cara rajada da jararaca. A cara rajada da jararaca. Ame o poema, de trás para frente também, ignorando espaços e sinais. No caso da matemática, os números chamados palíndromos, quando lidos de trás para frente, indicam o mesmo valor. Exemplos: 232, de trás para frente é 232, 5005, 1200, 12.321, desculpe, 12.321, de trás para frente 12.321. Vocês viram aí o que é um palíndromo, tá? São palavras ou números que, lidas de trás para frente, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, vão continuar sendo a mesma palavra, o mesmo número, ou a mesma sequência, ignorando muitas vezes os espaços e sinais entre eles. Para a gente finalizar aqui sobre simetria, a gente vai falar sobre a arte e a simetria. O campo da arte é repleto de trabalhos criados com base em simetria. Desenhos, pinturas, esculturas são exemplos de situações em que a simetria pode estar presente. Observe a imagem seguinte. Olha, pessoal, essa imagem é muito linda e ela é extremamente simétrica. Como é que um artista consegue fazer um trabalho tão bonito quanto este, tão simetricamente correto? Vamos lá. Ela pode ser obtida pingando-se várias cores de tinta de um lado de uma folha e com a tinta ainda fresca, dobra-se a folha ao meio. Então a gente pinga, deixa bem molhada a folha e depois dobra ao meio. Assim, as duas metades serão marcadas com a tinta da mesma forma, mas simetricamente em relação à linha de dobra. Veja o esquema. Então aqui foi pingado, agora foi dobrado a folha, e quando eu desdobro, aqui vai ser o meu eixo de simetria, a linha, e as partes serão simetricamente idênticas. A escultura ao lado da figura da civilização egípcia contém, com exceção de pequenos detalhes, sim, pessoal, se vocês quiserem, tá? Podem fazer esse experimento em casa e mandar uma foto. Vai ficar muito legal, vai ficar muito legal mesmo. Fica muito bonito esse tipo de arte. A escultura ao lado da civilização egípcia contém, com exceção de pequenos detalhes, vários elementos simétricos. A gente observa aqui, ó, se traçarmos uma linha, um eixo aqui,
exatamente no meio, nós teremos elementos simétricos, quase totalmente simétricos, mas uma figura muito bem feita, uma peça egípcia, a máscara de Faraó, vê a qualidade e a simetria artística que tem essa figura. Agora aqui, ó, o que a gente chama de espelho d'água. A simetria pode também ser obtida no universo da arte em fotografias, como exemplo, por meio de registro de imagens espelhadas nos chamados espelhos d'água, em rios e lagos. É possível observar a formação de belas simetrias. Veja dois exemplos. Esse exemplo aqui desse martim pescador, aqui sobre um galho de árvore, sendo espelhado neste lago. Que imagem bonita. Este arco aqui, essa ponte, também sendo refletida nesse lago, assim como as outras imagens que aparecem ao redor. O restante da natureza que está ao redor sendo refletido aqui através desse que a gente chama de espelho d'água. Espelho é o que eu falei para vocês na última aula. Quando a gente quiser verificar se uma imagem ela é simétrica, é só a gente pegar um espelho e colocar no eixo que nós traçamos. Se a outra imagem for exatamente igual, tá? Que está no espelho, aqui ficou fora do espelho, aqui a gente colocou o espelho em cima dela, então ele é simétrico. Se não, a gente não tem um eixo de simetria onde fizemos esse teste com o espelho. A simetria ainda é aplicada em azulejos que podem compor mosaicos de beleza única. Cada um dos modelos de azulejo na figura seguinte tem, nos contornos de seus desenhos, pelo menos um eixo de simetria. Então aqui, pessoal, essas cerâmicas, esses azulejos, eles têm pelo menos um eixo de simetria. E outros têm muito mais eixos de simetria. Se a gente observar cada um aqui, ó, formos passando os eixos de simetria, é só verificar. Tenta imaginar aí, se eu passo um eixo de simetria e dobro a figura, ela vai ser exatamente igual quando eu dobrar, vai tocar nos pontos exatamente iguais, vai encaixar exatamente na outra figura quando eu dobrar. Se acontecer isso, então aquele eixo ali que eu tracei é um eixo de simetria. Vejam essas belas imagens desses azulejos que são feitos simetricamente. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre simetria. Um assunto muito legal, dá para a gente fazer bastante coisa com ele. A gente vê a simetria nas construções, a gente vê simetria na natureza, a gente vê a simetria na matemática, a gente vê a simetria em palavras, certo? Então, a simetria é um assunto que é muito abrangente mesmo, e muito belo. E é com isso, tá, que a gente encerra nosso assunto sobre simetria. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se não, se ficaram ainda com alguma dúvida, podem mandar para mim. Tentem responder o exercício e até a próxima.